Na nossa escala que a gente teve aqui, né, o irmão José, eu senti que ele ficou na retaguarda para me ajudar, porque nem era a minha escala dele. Ele falou assim, não, é que a irmã Luciana ficou sozinha, eu vou ficar aqui com ela, né? Eu falei, irmãos, vou começar a ler Salmos. Comecei a ler, acho que foi Salmo 69, eu fui até o 107. Mas como que o Senhor falou comigo na manhã de sábado aqui, né, através da leitura desses salmos. Salmos poderosos no Senhor. E um deles, teve dois, que tem tudo a ver com a questão do tema. Eu usei até um ontem, e o outro eu quero usar agora, para aquilo que o Senhor falou, o Salmo de número 84, né, onde vai falar do desejo de morar na casa de Deus. Ontem o Tiago falou sobre um lugar em Deus, né, que é o quarto, mas esse quarto a gente entende que não é um quarto físico, assim, embora que você pode orar no seu quarto, mas é um lugar onde você tem intimidade, um secreto com Deus, que pode ser no quarto, pode ser na natureza, pode ser na cozinha, pode ser no banheiro, pode ser em qualquer ambiente que você venha tirar esse tempo com Deus. E agora nós vamos ver a questão dos salmistas falarem com tanta devoção e anelo de habitar, de estar na casa de Deus. Então, vamos ler, depois eu vou pedir os tangedores, né? Não sei se vai ser Paulo, se vai ser Leão, para tanger aí também, para que a gente esteja ministrando essa palavra. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Adonai dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos atos de Adonai. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes junto aos teus altares, ó Adonai dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos altos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Adonai, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios, ou na tua casa, no teu tabernáculo, na tua habitação, na tua morada, do que em outra parte mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Esse salmo está expressando um desejo intenso por habitar na casa de Deus. Mas antes da gente falar desse lugar de habitação, eu gostaria de me remeter à questão do tema de que é voltando ao princípio, para permanecer até o fim. Pode colocar o primeiro slide, por favor? O que seria essa expressão voltar ao princípio naquilo que nós temos buscado, né, que é na fonte, é na origem? No hebraico bíblico une o conceito de retorno, chuve, né? Tem até uma palavra que é muito usada nesse tempo, techuvá, né? Chuve, retorno.
com a ideia de origem ou cabeça. Reshit ou Rosh. Lembra de Gênesis, que para a gente veio traduzido no grego, mas o grego passa longe. A fonte é o hebraico. Então, nós temos o Bereshit. Então, essa palavra Reshit ou Rosh está ligada ao princípio. Mas vamos um pouquinho mais. Remetendo ao termo inicial da Bíblia, Bereshit 1:1, que é Gênesis, como a gente conhece. No contexto bíblico, isso significa restaurar a comunhão original com Deus e alinhar-se à ordem divina. Conceitos: chuve, o verbo hebraico para voltar, retornar ou arrepender-se. Porque quando você faz uma techuvá, quando você faz um retorno, nada mais, nada menos do que um arrependimento de ações de pecados, para que você volte para Deus. Então a gente volta, a gente retorna, a gente se arrepende, indicando uma mudança de direção física e espiritual, rumo a quem? A Deus, ao Eterno, ao Criador. Reshit, derivado de Rosh, cabeça, ou primeiro, ou princípio, ou príncipe. E significa o princípio, a primícia, a fundação essencial de algo. Bereshit, traduzido como no princípio, ou em princípio, esse B é em ou no, composto pela preposição be. Bereshit, princípio. Marca o ponto de partida da criação e da revelação. Então, voltamos lá, no início, no primeiro livro que compõe a Bíblia que nós carregamos. Pode passar. O propósito espiritual, retorno à aliança, ao pacto. O que o Senhor fez com o povo? Um pacto, uma aliança. Voltar ao princípio é o chamado constante dos profetas para que o povo abandone o erro e retorne à pureza da relação com o Criador. Ordem sobre o caos. Assim como Deus estruturou a terra que estava sem forma e vazia no princípio, Bereshit, retornar a essa essência divina, traz ordem e propósito para a vida humana. Por que ordem e propósito? Porque não foi perdido no princípio, não perdeu a ordem. O homem foi feito para dominar e não ser dominado, mas ele perdeu, infelizmente. E se o homem não se volta para Deus, ele perde esse lugar de governo. Agora a gente vai ver essa letra. Olha só, é Bet ou Beit, de Bereshit, ou também de casa, de lar, de morada, de habitação. E olha só, se nós prestarmos atenção nessa letra, ela não parece uma tenda? Olha, aberta só para frente. Não parece uma tenda? Isso é tremendo, né? Quando Deus até chama Abraão, sai da tua tenda, sai desse lugar que você está, dessa morada que você está, para algo maior. Então essa letra, porque todas as letras no alfabeto hebraico, elas têm significados profundos. Não é uma letra do nada, como as nossas letras do português, da língua portuguesa, não. Todas as letras do hebraico, elas têm significados profundos. E a gente não vai adentrar nisso, mas a gente já pode perceber que essa letra, Bet ou Beit, representa uma casa, uma habitação. E quando a gente viu ali que esse B é uma preposição ou em ou no, que o Resh ou o Rosh está dentro desse lugar, nós já podemos ver no princípio da criação. Quem é o Rosh? Quem é o príncipe?
Quem é o cabeça que Deus levantou para ser da sua noiva, da sua casa, do seu povo? O Messias, Yeshua, Jesus. Então já no princípio, Ele estava nesse lugar para colocar tudo em ordem. A terra era sem forma e vazia, mas o Senhor começa a partir desse roche, desse cabeça, desse príncipe, a colocar tudo no lugar. E agora nós vamos entender por que Deus começa a usar esse conceito de casa logo no princípio, logo no início. Porque se nós estamos falando de retornar ao princípio para permanecer até o fim, nós já começamos a perceber que a gente precisa voltar para um lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Porque o homem não foi formado neste lugar, que o Senhor cria para partir dali colocar tudo que a gente vê hoje com os nossos olhos visíveis e invisíveis, como a gente já falou também aqui no decorrer das 48 horas, tem partículas, átomos, moléculas, coisas que só podem ser vistas no microscópio, mas que tudo começou a existir, passou a existir no princípio. E aí eu vou falar um pouquinho aqui, a letra Bet, que aparece no início da palavra Bereshit, funciona como uma preposição, como a gente já falou, em ou no. A casa que ela representa, essa morada, um conceito mais profundo, é a ideia de uma morada para o divino. Porque lá no início, o que acontecia? Na viração do dia, quando chegava a tardinha, a presença do Senhor vinha estar com o homem. Como a gente sabe disso? Se a gente voltar lá em Gênesis 3, verso 8. E ouvindo a voz de Adonai, Deus, que passeava no jardim à tardia, esconderam-se o homem e a sua mulher depois de ter pecado. Esconderam-se de quê? Da presença. Esconderam-se da presença. Por quê? Porque haviam pecado. Então a gente começa já a perceber que o que faz separação do homem com o divino? O pecado. O pecado sempre vai causar essa rachadura, essa quebra daquilo que Deus criou para ser perfeito. E aí o homem, a mulher, o gênero, começou a ter medo. Quando o Senhor veio, como era comum de vir, era natural, eles tiveram medo. Então, esse lugar, que é a morada para o divino, no mundo físico, porque esse mundo aqui é físico, ele simboliza uma transição de unidade infinita, de algo que vai além daquilo que a gente possa imaginar, que a gente aguarda que será onde? Na eternidade. A gente aguarda por isso, para aquilo que se perdeu, que volte para o lugar que nunca deveria ter saído. A casa e o recipiente significa mais do que paredes físicas, representa um espaço protegido, que abriga a vida, a família e a própria presença de Deus. Como assim? Hoje quem é morada do Altíssimo? Quem se reconecta com Ele? É esse espaço? Esse lugar que a gente se reúne? Não. Quem é morada do Altíssimo, quem é casa, quem é beit, quem é lar, quem é habitação? Eu e você. Quando passamos a ter essa reconexão, esse chuva, esse retorno, a gente se arrepende, a gente retorna, e aí a gente já começa a experimentar novamente um pouco daquilo que foi perdido no princípio. E aí a gente vai mais um pouquinho. O início da criação
sendo a primeira letra da Torá, ou do Pentateuco, como a gente conhece, inaugurando a palavra Bereshit, no princípio, o Beit representa o ato de Deus, criar algo externo para si mesmo, introduzindo a multiplicidade do conceito na vida humana. Aí nós temos ainda um pouquinho mais. Morar na casa de Deus, no Beit, ou Bait, que significa casa, lar ou morada, significa morar na presença constante de Deus. Morar na casa de Deus significa ter essa comunhão, essa harmonia constante. Aí a gente começa a entender por que os salmistas falam tanto disso, desse anelo, desse desejo. Gente, Davi morava num palácio, um lugar que talvez o ser humano desejaria e ainda deseja, porque muitos querem morar em palácios, mas vai dizer que ele abriria mão de tudo isso pela presença. Pela presença. E aí a gente vai mais um pouquinho. No hebraico bíblico, a palavra Beit vai muito além de uma construção física de tijolos. Ela representa um lar, um ambiente de segurança, acolhimento, intimidade e a própria estrutura de uma família. Qual é o lugar que a gente se sente mais seguro? Mais acolhido, protegido, por mais simples que seja, é dentro da nossa casa, do nosso lar. Então o Senhor, Ele vai exatamente aplicar isso à sua habitação, à sua morada. Um lugar, um ambiente de segurança, onde Davi vai dizer que nesse lugar ele se sentia refugiado quando os inimigos estavam tentando contra a sua vida. É um ambiente onde ele se sentia protegido, acolhido. Estar no Beit de Deus é transitar da condição de visitante para um membro da família. Não tem pessoas que visitam a nossa casa? Tem pessoas também que visitam só a presença, mas não permanecem. Até sentem alguma coisa quando talvez estão ou vêm para um ajuntamento, chega aqui, né? Entra na questão dos louvores, ouve uma palavra e aí de repente sente alguma coisa da parte de Deus, mas ele só visitou. Ele veio e ele não permanece. Contrário daquele que o Senhor chama para tirar dessa condição de visitante e passar a ser um membro que está ali constantemente. Vamos um pouquinho mais. Significado espiritual de habitar na morada de Deus, da habitação de Deus, é uma comunhão diária. Não se trata de uma visita esporádica ou de um ritual religioso que muitos acham que vir a um culto ou vir a mais de um culto na semana está cumprindo, ou está obedecendo a Deus, ou você sabe lá o quê. Vai muito além disso, porque quando a gente habita nesse lugar, nessa presença, não vai depender do lugar onde eu vou estar, porque qualquer ambiente eu vou ter essa presença. Quer seja na minha casa, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja nesse ajuntamento, eu vou me sentir assegurado nessa presença. Segurança e refúgio. É mais do que, como a gente falou, de um ritual religioso ou mecânico, mas é um estilo de vida guiado pela sensibilidade à voz de Deus. Ontem foi muito falado aqui.
É estar disponível e sensível a ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Então, é estar sendo guiado e sensível a essa voz. Segurança e refúgio, assim como uma casa protege contra a tempestade externa, viver na habitação do Altíssimo garante paz, proteção emocional, espiritual contra as adversidades do mundo. Gente, o que mais nós vemos hoje são pessoas com problemas emocionais, psicológicos, porque não estão nesse lugar de habitação, não estão desfrutando dessa presença de refúgio, de paz, de calmaria, de tranquilidade, mesmo no meio da adversidade, porque elas sempre vão nos acompanhar. E aí nós partimos ainda para algo mais profundo, é uma transformação interior. Conforme ensinado nas Escrituras, aquele que serve ao Senhor, ele pode passar a ser esse lugar de habitação, como a gente já falou, de ser a morada do Altíssimo. Então, o Altíssimo, ele vai estar dentro de nós. Lembra no princípio em ou no? Então, ele vai estar dentro de nós. E aí, nós vamos agora voltar ao texto que a gente leu, de Salmos, de número 84, quando Davi, ele expressa, esse daqui é dos filhos de Corá, quando ele expressa, quão amáveis são os teus tabernáculos. Tem até um louvor, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ficou baixo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Aí eu fico imaginando o salmista nessa condição. Eu encontrei os teus altares, Rei. A minha alma suspira, desfalece. Será que a nossa alma está suspirando? Está desfalecendo por essa presença? De fato. Será que estamos desejando assim como os salmistas? Eles declararam através de poemas. Bem-aventurado, verso 4, os que habitam em tua mente, tua casa. Louvar-te-ão continuamente. É algo contínuo. Não é só quando eu venho aqui, num ambiente de ajuntamento. Quando eu tenho essa presença na minha vida, quando eu consigo resgatar isso através de arrependimento, porque para que a gente possa ter isso de novo, eu preciso me arrepender das minhas ações pecaminosas e se converter dos maus caminhos. Quando Jesus começa a pregar, quando ele abre o seu ministério, a primeira palavra que ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, para que eu acesse esse lugar, essa habitação, que infelizmente foi perdida na sua plenitude no Éden, eu preciso já começar com arrependimento. Eu preciso olhar para as minhas ações, e nós vamos ver também a condição de habitar na casa de Deus, baseada em Salmo também, Salmo repleto.
A gente vai ver isso aqui também em Salmos, de como que eu posso habitar nesse lugar. Como que eu posso acessar esse lugar de novo? Aí ele vai dizer que, bem-aventurado, verso 5, os homens cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos altos. Porque os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, eles são muito mais altos. A gente às vezes pensa coisas, a gente deseja coisas, mas o Senhor tem muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A tua própria palavra diz. Aí o verso 6 ele vai dizer, passando pelo vale de Baca. E aí eu fui procurar. O que é esse vale de Baca? Por que o salmista está falando desse vale de Baca? Aí a gente achou algo. O vale de Baca significa literalmente o vale do choro ou o vale das lágrimas, representando um local árido, difícil de dor, que os peregrinos israelitas precisavam atravessar no caminho para adorar a Deus em Jerusalém. Olha só que interessante, para chegar a Jerusalém, aonde Deus escolheu para pôr o seu nome, o lugar da sua habitação, a sua casa, eles precisavam passar por este lugar, um lugar de choro, um lugar de dor. Mas não é para ficar nesse lugar. É um lugar de passagem. Às vezes nós estamos em momentos das nossas vidas que estamos no vale do choro, no vale de dor, no vale da angústia. Mas é para ficar nesse lugar? Ou é para passar por ele e acessar um lugar de habitação plena, de gozo, de paz, de harmonia, de alegria, de felicidade, de tudo isso que o salmista vai relatar? Então o Vale de Baca era um lugar de passagem. É um lugar para você só transitar por ele, porque a gente vai transitar, infelizmente. Se eu fosse perguntar aqui quantas pessoas já passaram, estão passando e ainda vão passar, porque a gente não está isento disso enquanto estivermos nessa terra. Mas esse vale é um lugar só de passagem. Origem do nome, a palavra hebraica Baca vem de um arbusto, de uma balsamira que produz uma resina parecida com lágrimas, crescendo em regiões secas. Os lugares secos e áridos que às vezes nós passamos e vivemos vão causar lágrimas, choro. Mas a jornada até Jerusalém, a esse lugar, era uma rotina física inevitável e árida que o povo de Israel enfrentava durante as grandes festas que eles precisavam chegar e estar lá. Então, qual é o significado espiritual? É um lugar de transição, mostra que a caminhada da fé inclui momentos de sofrimento e provação, mas que são feitos para serem atravessados e não morar. Porque tem gente que mora, que vive nesse lugar de choro, de angústia, de dor. Sabe por quê? Porque talvez não está como o salmista, desejando e anelando pela presença. Quem passou por isso? Davi, quando pecou, quando errou, que vale de Baca que ele passou, hein? A espada não saiu da casa dele, mas mesmo nessa angústia, nessa dor que Davi estava enfrentando, aí Salmo 51, né? Não aparte de mim o teu Espírito, a tua presença. Não aparte, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei. Quantas vezes nós vamos errar, irmãos? Vamos vacilar, vamos tropeçar. Mas não é para ficar nesse lugar, não. Esse lugar só é um lugar de passagem. Não é para permanecer. É para, como Davi fez, ansiar, sair desse lugar e voltar para onde? No lugar que nunca deveríamos ter saído. Na presença, na plenitude. E aí ainda a gente continua um pouquinho mais.
Verso 7: vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Adonai, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. A gente estava aqui, né, desde sexta-feira, clamando, suplicando. Senhor, escuta a nossa oração, escuta a nossa súplica. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Aí a gente chega no verso 10, porque Davi vai falar: vale mais um dia nos teus atos do que em qualquer outra parte minha. Vale mais um dia estar na presença dele. Vale mais um dia acessar essa morada, essa casa, essa habitação, do que estar em qualquer outro lugar. Quando a gente volta um pouquinho no Salmo de número 78, porque o Senhor, nesse Salmo, até eu li um pouquinho aqui ontem, ele vai falar de que a gente precisa estar com nossos ouvidos atentos a escutar o ensino. O Senhor, Ele dá o ensino desde o início. Para quê? Para que o povo não venha perecer. A instrução do Senhor é para que a gente não pereça. É para que a gente, endireite as nossas veredas, os nossos caminhos. Aí Ele diz de que coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. O salmista aqui, Asaf, ele vai dizer de coisas que os pais tinham a responsabilidade de passar. Olha só, de novo, o ambiente familiar. Uma casa onde os pais têm a responsabilidade de direcionar os seus filhos nos passos do Senhor. Aí ele fala: não os encobriremos aos seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores a Adonai, assim com a sua força e as maravilhas que tem feito. Quantas maravilhas o Senhor já fez na nossa vida? O Senhor nos tirou de algum lugar, onde talvez estávamos perdidos, estávamos cativos. E será que a gente já falou disso com os nossos filhos? Será que você já sentou com seus filhos à mesa, ou de repente na sala, no sofá, e filho, eu queria te contar sobre o que o Senhor já fez na minha vida? Eu lembro de muitas histórias que a minha mãe contava e conta até hoje. Quem vive perto dela ouve das coisas que ela passou, dos sofrimentos, das aflições, mas que louvado seja Deus, com o tempo o Senhor a alcançou. Porque ela não conhecia o Senhor. E cada um aqui tem a sua história. Mas será que você já gastou um tempo com seus filhos de contar das maravilhas que o Senhor já fez na sua vida? Porque isso aqui é uma ordem. O Senhor fala de que precisa contar para os filhos. Não cobriremos os seus filhos, cantaremos as gerações vindouras os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que tem feito. Porque Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, as quais ordenou aos nossos pais que as ensinassem a seus filhos. Responsabilidade de ensinar, de trazer a memória, trazer aquilo que traz esperança. Até porque o que o mundo ensina, infelizmente, não vai trazer esperança. Mas as palavras do Senhor são puras, limpas, profundas e vão trazer esperança. Mas diante disso tudo aqui, vai falar que o povo, infelizmente, por mais que teve a misericórdia do Senhor, o povo quebra a aliança. A gente pode ver isso no verso 8, vai dizer assim: e que não fossem como seus pais,
Olha só, a instrução é que os pais ensinassem aos filhos e que os filhos não fossem como os pais lá no passado, que fizeram o quê? Geração costumaz e rebelde, geração de coração instável, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o pacto, a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei, na sua instrução. Esqueceram-se das obras e das maravilhas que lhes fizeram ver. Quantas pessoas, até falei ontem, que Deus já fez coisas tremendas na vida da pessoa, mas ela infelizmente esqueceu. Por que esqueceu? Porque talvez ela não está mais nesse lugar de habitação. Ela não está mais na presença. Que uma vez que eu e você a gente não possa esquecer, a gente não vem esquecer, eu jamais vou querer sair desse lugar. Eu jamais vou querer sair da habitação. Aí ele ainda fala um pouquinho mais no verso 17. Todavia ainda prosseguiram em pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, e tentaram a Deus no seu coração. Sabe o quê? Pedindo comida segundo o seu apetite, os seus desejos. Deus vai lá, arranca Israel com mão forte do Egito, mas chega no deserto, embarca no lugar de sofrimento, de angústia, de dor, e ainda o povo pede comida segundo os seus desejos, o seu apetite. Às vezes, se nós não nos dermos conta, a gente se comporta da mesma forma. A gente começa a desejar as coisas lá de trás, do passado, do mundo, do Egito. Aí ele vai dizer ainda um pouco mais: eis que feriu a rocha, de modo que brotavam águas e rebentaram ribeiros em abundância. Poderá ele também dar pão? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Questionavam a Deus. Pelo que Adonai, quando os ouviu, se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e a sua ira subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Quantas pessoas às vezes se comportam assim? Não creem, já experimentaram coisas às vezes sobrenaturais da parte de Deus, mas por alguma adversidade, alguma situação no decorrer da caminhada, se esquecem. E aí acabam se rebelando contra Deus. Será que Deus existe mesmo? Começam a questionar a Deus. E sabe o que isso a gente aprende com esse texto? Que quando a gente começa com esses questionamentos, Deus ele se ira. E aí sabe o que ele vai fazer? Toma mais um pouquinho de baca aí. Fica mais aí em baca. Seria um lugar de passagem. Mas está questionando? Fica mais um pouquinho aí. Vai ver na vida de alguns homens e mulheres aqui na Bíblia o que aconteceu quando ficava lá contendendo. Não adianta, irmãos. Aí a gente vai um pouquinho, mas mesmo assim a misericórdia do Senhor vai além daquilo que a gente possa imaginar. Sabe por quê? Diante disso tudo, aí a gente chega lá no verso 36. Todavia, lisonjeavam com a boca, olha só, falavam coisas maravilhosas para o Senhor com a boca, mas com a língua mentiam. Será que acontece isso no nosso tempo? Às vezes a gente canta canções, né? Mas que só sai dos nossos lábios, mas o nosso coração às vezes está distante. O povo estava assim. Aí ele fala: pois o coração deles não era constante para com ele. Será que o nosso coração, irmãos, não tem sido constante com o Senhor? O coração deles não era constante para com ele, nem foram eles fiéis à sua aliança, ao seu pacto. Aí vem o Senhor, a bondade dele, a misericórdia dele, que vai além daquilo que a gente possa imaginar. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a iniquidade
cidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, a sua ira. E não acendeu todo o seu furor. Irmãos, eu fico imaginando se Deus acendesse sobre nós todo o seu furor quando nós pisamos na bola. De certo, já teríamos sido consumidos. Porque a palavra dele mesmo vai dizer: a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. E aí ele vai dizer ainda: porque se lembrou, olha que tremendo esse verso, porque se lembrou que eram carne, somos carne corruptível. Pecado, infelizmente, adentrou nessa natureza que deveria ser espiritual, mas ela passou a ser carnal. Um vento que passa e não volta. Aí com isso, o Senhor se lembra e aí começa a dar oportunidade para que o povo chuve, retorne. Aonde? Ao princípio. Que lugar? O lugar da sua morada, o lugar da sua habitação, a sua presença. E aí a gente agora vai caminhar para fechar. Qual é a condição para habitar nessa presença? Porque com Deus, irmão, sempre vai ter condição. Não acha que com Deus é tudo de qualquer jeito? Salmo de número 15 vai dizer assim: quem, Adonai, habitará na tua tenda, na tua casa, na tua morada? Quem morará no teu santo monte? Aí ele vai dizer: aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça e de coração fala o quê? A verdade. Lembra lá? Com a boca lisonjeavam ao Senhor, mas com a língua mentiam. Será que estamos nessa condição de falar coisas, mas na realidade a nossa língua mente? Então, precisa haver verdade, como foi dito muitas vezes ontem aqui o Tiago pregando. Precisa haver verdade. Se não houver verdade em nós, nada vai adiantar. Que não difama com a língua, nem faz o mal ao seu próximo. Já viu crentes que vivem fazendo mal para outras pessoas? Falam, usa a língua para difamar, não vão habitar na tenda, não vão participar dessa morada. É a palavra. Que difama com a língua, faz o mal ao seu próximo, que não difama, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo, ou seja, a vergonha, é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor, que temem a Adonai, porque o princípio, o temor do Senhor é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. Então a gente precisa temer ao Senhor, e esse temer ao Senhor não é temer de ter medo, porque lembra lá no princípio, quando o homem pecou, eles temeram a presença. Eles se esconderam porque eles temeram a presença. Mas esse temer ao Senhor não é ter medo, mas é honrar. É você reverenciar a quem? Ao Criador, ao Eterno, aquele que tem o governo de todas as coisas. E quando eu honro Ele, quando eu reverencio Ele, passar a fazer parte da minha vida o quê? Sabedoria. Deus vai te dar direcionamento. Deus vai te mostrar o caminho que você vai andar, que você vai percorrer. E ainda um pouquinho mais. Mas que honra os que temem ao Senhor, aquele que embora jure com seu
com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe suborno contra a inocente. Aquele que assim procede, nunca será abalado. Ou seja, para que a gente habite nesse lugar, nessa presença, que seja um lugar contínuo, não esporádico, mas que seja de uma comunhão contínua, eu preciso praticar justiça. As minhas ações precisam ser atos de justiça. E como que eu vou saber o que é justo e o que não é justo? Conforme a palavra do Senhor. Então eu preciso da palavra para me direcionar, para saber se o que eu estou fazendo está me conduzindo para esse lugar de habitação, para esse lugar de morada, sim ou não. E aí a gente fecha com o desejo de Davi. Davi desejava habitar na Beit, na casa. Já vai pensando em algum louvor, Paulo. Davi desejava habitar na Beit, na casa de Deus, porque ele amava a presença divina. Ele valorizava a comunhão íntima. Ele tinha isso como primazia, como algo que fosse primordial na sua vida. Ele via o santuário como um lugar de paz e alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à habitação do Senhor. Vamos para a presença. E aí Davi busca por essa presença. Ele via a casa de Deus como um lugar onde a glória e a face do Senhor poderiam ser experimentadas de forma real. Não algo abstrato, não algo que não possa ser tocado, mas ele via nesse lugar um lugar de experimentar dessa presença, dessa kavod, algo real. O consolo, refúgio em tempos de guerra, porque Davi foi conhecido como um homem de guerra, um homem de batalha, um homem que a todo momento haviam inimigos tentando tirar a sua vida. Você imagina viver assim, irmãos? Acho que não tem paz, não tem tranquilidade. Mas aonde que Davi encontrava essa paz? Aonde Davi encontrava essa tranquilidade? Na casa, na morada, na habitação, nesse lugar da presença. Em tempos de guerra e perseguição, principalmente quando a fúria de Saul era contra a vida dele, Davi enxergava o santuário como um abrigo seguro para proteger a sua alma. Porque estás abatida, minha alma? Porque estás aflita? Muitas vezes a nossa alma se encontra assim, angustiada, aflita, atordoada, atormentada. Lembra aqui que eu falei uma vez, que não é errado não você ter a sua alma aflita, angustiada, porque você é um ser humano, eu sou um ser humano. Como Deus me falou, Ele lembrou que nós somos o quê? Carne. E carne perece. Mas aí Ele olhava para isso, Ele enxergava um lugar de abrigo seguro para proteger a sua alma. Ele enxergava nesse lugar um deleite espiritual, conforme expresso está nos Salmos. É só a gente ler os Salmos. Contemplar o quê? A beleza do Senhor. E buscar orientações no seu templo. Isso era o maior prazer que Davi tinha. Qual tem sido o nosso maior prazer, irmãos? Qual tem sido o nosso maior prazer? Será que realmente desejamos e estamos anelando por essa presença? Como mesmo foi descrito em alguns salmos, assim como a corça tem anseios por
chegar. Assim é minha alma, com sede de ti. É saber que você não vai conseguir permanecer até o fim se você não ir para esse lugar. Sabe por quê? Porque é o Baca, o vale de Baca, vai fazer você parar no meio do caminho. O vale de Baca vai te neutralizar, como já neutralizou muitas pessoas e ainda está neutralizando até o dia de hoje. Tem pessoas que não conseguem permanecer, porque as lutas sufocam. As lutas oprimem. E aí a pessoa não consegue. Por quê? Porque sozinho nós não vamos conseguir. Porque sem a presença, sem esse lugar de habitação, você e eu não vamos conseguir chegar até o fim. Então, para que eu e você permaneça até o fim, volte ao princípio, é voltar para casa, para a habitação, para esse lugar onde o homem nunca deveria ter saído, mas por causa do pecado saiu. Mas existe uma promessa, existe a misericórdia do Senhor que pode nos alcançar através de quê? Arrependimento. Não pode ser remorso, não pode ser uma coisa que, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que eu me arrependi, mas amanhã estou fazendo tudo de novo. Não, é arrependimento genuíno. E aí voltar, fazer essa conversão para esse lugar. Se coloque de pé. Adore ao Senhor. Peça a Ele para que a gente volte para esse lugar, que a gente esteja nesse lugar de satisfação, de alegria, de anelo, de prazer, pela presença divina. Aleluia.